Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Todo o que o Pai possui é meu, por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Wagner, vice-reitor deste santuário, prezados sacerdotes concelebrantes, seminaristas, irmãos e irmãs. Há pouco encerramos a celebração litúrgica da Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus pela nossa salvação e o dom do Espírito Santo. E no dia de hoje, a liturgia nos abre a porta do céu. Nos convida a contemplar e adorar a Trindade Santíssima. Trindade nos recorda que Deus é o grande mistério. É o totalmente outro, infinitamente diferente de tudo o que existe. Mas Trindade significa também que Deus não é um ser isolado, fechado sobre si mesmo. Ele é uma comunidade de 3 pessoas. E essas 3 pessoas estão de tal modo unidas entre si que não formam 3 deuses, mas um único Deus. Não existe uma unidade mais perfeita do que esta. Não existe uma comunhão mais perfeita do que esta. Mas se Deus é o grande mistério, na realidade só Deus conhece a Deus. Por isso mesmo, no Evangelho, Jesus afirma: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho revelar. E São Paulo ensina que o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, só Jesus, o Filho de Deus, poderia nos revelar de modo definitivo, de modo pleno, quem de fato é Deus. E Jesus nos revelou, então, essa maravilha, a Santíssima Trindade. No Antigo Testamento, encontramos apenas uma preparação para a revelação
dessa boa nova, a Santíssima Trindade feita por Jesus. O Antigo Testamento dá a Deus o título de Pai. Mas no Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai porque é o Criador de tudo que existe, porque fez aliança com o povo de Israel. Essa revelação de Deus como Pai no Antigo Testamento foi uma preparação para a revelação da novidade da paterna de Deus feita por Jesus no Novo Testamento. Para Jesus, Deus é Pai, não simplesmente porque criou o mundo e fez aliança com o povo de Israel. Deus é Pai porque desde toda a eternidade Ele tem um Filho que é Jesus, o Verbo encarnado. O Antigo Testamento se refere à palavra de Deus, que contém a sua sabedoria. Como é bonita essa primeira leitura que nós ouvimos sobre a sabedoria de Deus, que é a sua palavra. Essa revelação da palavra como aquele que contém a sabedoria de Deus foi uma preparação no Antigo Testamento para a revelação da palavra viva de Deus, para a palavra encarnada, para a palavra pessoa, que é Jesus Cristo. Por isso mesmo, o quarto evangelho, logo no início, chama o Verbo encarnado de palavra de Deus, de Logos. Assim como a nossa palavra revela o nosso pensamento, Jesus é a revelação do Pai. No evangelho que nós ouvimos, ele afirma: tudo o que o Pai possui é meu. E para o apóstolo Filipe, ele diz: quem me viu, viu o Pai. Portanto, se nós queremos saber quem é Deus, basta olhar para Jesus. Ele é a imagem visível, como diz Paulo na carta aos Colossenses, do Deus invisível. Mas o Antigo Testamento fala também do Espírito de Deus. Mas o Espírito não é concebido como pessoa. No Antigo Testamento é concebido como uma força divina, através da qual Deus opera no mundo. Segundo o profeta Ezequiel, é o Espírito de Deus, é essa força divina que mantém o profeta de pé, para anunciar a palavra de Deus. Essa revelação do Espírito no Antigo Testamento, como força divina, foi a preparação para a revelação do Espírito Santo como pessoa feita por Jesus. No Evangelho dessa missa, Jesus afirma: quando vier o Espírito Santo, Ele vos conduzirá à plenitude da verdade. Ele, pronome pessoal, portanto, que se refere a uma pessoa. E na última ceia, Jesus afirma que depois da sua glorificação, Ele pedirá ao Pai que envie o outro Paráclito. Jesus é Paráclito, o outro igual a Ele é o Espírito Santo. Paráclito significa defensor. Cristo é o nosso defensor. O Espírito Santo também é o nosso defensor. Paráclito significa consolador. O Filho, Cristo, é o nosso consolador. O Espírito Santo também é o nosso consolador. Paráclito significa intercessor. Cristo é o nosso intercessor. Ele é a cabeça da igreja. Quando a igreja ora, ele também está orando com a igreja. Melhor, a igreja está orando com ele, que a igreja é o seu corpo. É por meio de Cristo, afirma São Paulo, na segunda leitura dessa missa de hoje, que nós temos acesso à glória de Deus Pai, isto é, a salvação. Mas o Espírito Santo é também o nosso intercessor.
No capítulo 8 da Carta aos Romanos, São Paulo afirma: nós não sabemos orar. O Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. É o Espírito Santo que desperta em nós o desejo de orar. Enquanto nós oramos, irmãos e irmãs, o Espírito Santo plasma, de certo modo, o nosso pensamento, a nossa afetividade, coloca em nossas bocas as palavras que nós devemos dirigir a Deus Pai. Então o Espírito Santo é o nosso intercessor, o nosso paráclito, porque ele nos move a interceder, ele nos move à oração e nos acompanha durante a oração. A nossa resposta orante à primeira leitura foi o canto do Salmo 8. Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome em todo o universo. O Salmo nos convida a contemplar as maravilhas da obra de Deus. O firmamento que Deus ornou com milhões e milhões de estrelas, com a luz do sol e a claridade da lua, a terra com suas matas, florestas, animais, os rios e os mares cheios de vida, cheios de peixe. Mas o Salmo 8 nos recorda que a obra mais preciosa de Deus, a maior obra de Deus, foi o ser humano. Afirme que o ser humano foi colocado logo abaixo de Deus. Que expressão bonita. O ser humano foi colocado logo abaixo de Deus, porque é o único ser da criação que é a imagem de Deus. São Paulo nos ensina, irmãos e irmãs, que o ser humano possui 3 dimensões: a dimensão corporal, a dimensão psíquica, que é a alma, e a dimensão espiritual. Paulo chama até de espírito. Isso é o nosso interior. O nosso interior é um espaço espiritual. O universo inteiro não pode conter a Deus, porque o universo é um espaço físico. Mas o nosso interior pode conter a Deus, porque o nosso interior é um espaço espiritual. O homem é a imagem de Deus. Por isso mesmo, Cristo diz no Evangelho: se alguém me ama, será amado por meu Pai. E nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Morada no interior do ser humano, no espaço espiritual do seu ser. E São Paulo pergunta à comunidade de Corinto: não sabeis que sois o templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós? Habita na comunidade e em cada membro da comunidade. Porque o ser humano, irmãos e irmãs, é a imagem de Deus. Ele é o único ser da criação que pode adorar, que pode entrar em diálogo com Deus, ouvir a Deus e depois responder com a sua palavra. Porque o ser humano é a imagem de Deus. Deus o criou não simplesmente como um ser distinto de si, mas Deus criou o ser humano para entrar em comunhão com o ser humano, para fazê-lo participar da vida divina, para conduzir o ser humano à sua casa, à vida eterna e à salvação. Então, a maior obra da criação de Deus é o ser humano feito à sua imagem. Irmãos e irmãs, nós podemos dizer que a Santíssima Trindade envolve toda a nossa existência. Nós fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa que no batismo nós recebemos uma marca divina, a marca da Santíssima Trindade. Durante o dia, geralmente, nós fazemos diversas vezes o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Isso nos recorda o nosso batismo. Iniciamos as nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o nosso pensamento, o nosso coração se volte para Deus durante a oração. E depois concluímos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que não nos esqueçamos de todos os dons que Deus nos concede durante a oração. E no fim da nossa existência terrestre, a igreja tem uma oração muito bonita de despedida. Parta deste mundo em nome do Pai que te criou, em nome do Filho que te redimiu, e em nome do Espírito Santo que te iluminou e conduziu. Encerremos, pois, a nossa reflexão dizendo todos juntos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém.